Nós temos que compreender de forma a encaixar também nas redes sociais como é que os nossos conteúdos lá estão. O que é um facto é que cada um de vocês vai misturar isto e no final do dia a vossa stream individual vai ser diferente de um para o outro, enquanto que esta não. O que não significa que sejam mundos completamente à parte. O prime time certamente é dos momentos mais importantes para a televisão, mas para a televisão dita 2.0, simplificando sempre, existem outros prime times. Existem o momento em que vocês chegam de manhã ao trabalho ou à escola ou em que acordam e que vão consultar o vosso moral e que vão ver os tweets que vos foram enviados, os replies, as mensagens privadas. A 1 da tarde, grosso modo, a hora do almoço, em que saem ou em que chegam e em que vão espreitar as últimas coisas que foram partilhadas no e-mail ou na vossa stream Twitter, a saída do trabalho, a seguir ao jantar e, claro, os outros momentos que estão à parte destes, mas que são sempre picos de consumo. E vejam, por exemplo, o domingo às 11, entre as 11 e a meia-noite, que é dos momentos em que há mais gente agarrada ao Facebook em Portugal. Estes conceitos cristalizaram-se sobretudo num artigo muito interessante que saiu há uns tempos no New York Times, em que falavam do water cooler effect, que para nós é mais a máquina do café. Significa que aquilo que é um prime time não é o momento em que estamos a ver o conteúdo só, mas é o momento em que no dia seguinte todos nós queremos estar ao almoço ou na máquina do café a falar com os 2, 3 colegas, 4 sobre o mesmo assunto. Ninguém gosta muito, não venham dizer o contrário, de estar à margem daqueles que para nós são importantes. O nosso grupo de 2, 3, 6, 20 amigos, se está a falar de um jogo de futebol, nós gostamos de partilhar dessa conversa. E por vezes tentamos ler um bocadinho desse assunto até para poder partilhar da conversa. O que não gostamos mesmo é de estar à parte. E o que o Water Cooler Effect vem dizer é isso, é que são alguns conteúdos, poucos, mas verdadeiramente de massas, os que conseguem no dia seguinte estar presentes neste momento da pausa do café. Os que são tema de conversa, os que estão presentes naquilo que é o share da vossa vida. Ou seja, vocês vivem 24 horas. Em 24 horas vocês vão conversar sobre vários assuntos. Se puderem conversar, ainda para mais de uma forma positiva, sobre os conteúdos da RTP, para nós muito melhor. Isso para nós é um share. Ou seja, é uma partilha, é uma vivência em torno daquilo que nós produzimos com toda a paixão. E por que não falar de coisas nossas em vez de estar a falar sobre a CNN ou sobre um conteúdo da concorrência? Isto é uma timeline do que foi consultado num dos links de um dos apresentadores do 5 para a meia-noite e, como podem ver, mesmo ao longo do tempo, mesmo ao longo de alguns dias, os picos de consumo são diferentes. E, curiosamente, estes picos maiores não são do dia do apresentador, são do dia a seguir ao dia do apresentador. E relembrando sempre, a televisão emite versus a televisão leva à participação. Quando começámos a desenhar o Último a Sair, novamente, a maioria conhece o programa, ou conheceu, acompanhou. Braço. Quem é que conhece? Quem é que conheceu o Último a Sair? Ok, para quem não acompanhou o Último a Sair, era um falso reality show, era um falso Big Brother. Mas feito de maneira que era tal e qual um reality show, mas era tudo escrito. O que é que para nós foi o maior desafio? Nós tínhamos duas opções. Opção A, abrimos o jogo, bom, vamos fazer uma série sobre um reality show, yada, 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 isto vai ser a gozar com os reality shows, vamos explicar tudo direitinho. Opção B, por que não deixar as pessoas envolverem-se e participarem em algo que até nós temos alguma dificuldade em definir concretamente o que é, sabendo mais ou menos o que é, naturalmente, sabemos o que é uma série ficcionada, escrita, que reinventa e faz tudo aquilo que são momentos clássicos de reality shows, mas se vamos deixar isto tão claro, tão transparente, tão aberto, significa que vocês, provavelmente, ou alguns de vocês, vão perder o interesse. Significa que não vão poder participar com algo que é a vossa ideia do que é isto. Significa que se nós dissermos tanto e formos
tão abertos e tão claros e tão explícitos no que vamos fazer, o que vos estamos a retirar é uma coisa muito importante, que é a vossa capacidade de imaginação, a vossa capacidade de intervenção, a vossa crítica e as vossas ideias. Daí que, cerca de um mês antes do último a sair começar, em televisão, já estava a começar, no caso no Twitter e no Facebook sobretudo, precisamente lançando a dúvida do que é isto que nós estamos a fazer, sendo que mais ou menos fomos lançando pistas. Ou seja, se eu vos colocar um quadro com 23 riscas azuis e amarelas, provavelmente alguns de vocês vão dizer que são riscas azuis e amarelas. Se eu disser que é um quadro de 23 riscas azuis e amarelas, provavelmente então vocês apontam, é um quadro de 23 riscas azuis e amarelas. Mas se eu vos perguntar o que é que acham que é isto, provavelmente aí vocês vão escrever no mural, eu acho que é um cavalo. Se eu não disser nada, mas se eu vos perguntar, implica que desde logo eu estou a aceitar a vossa participação e muitas das participações que foram deixadas no mural foram tidas em conta. Qual era o nome da voz, o que é que a casa não podia deixar de ter, o que é que outros programas reality show já tinham feito que tinha que ser lembrado. Muitas dessas ideias foram canalizadas diretamente para o grupo de guionistas, que as incluiu ainda há tempo, algumas delas, da escrita dos seus guiões. E claro, a televisão emite, o espectador assiste. Mas o que nós precisamos mesmo, cada vez mais, é que, sobretudo para alguns conteúdos, para alguns programas, vocês criem, partilhem, critiquem e unam os pontos. Um dos produtores da série em emissão já cá em Portugal, de Uma Família Muito Moderna, esta foi uma declaração aqui há 2 anos, aquilo que, sobretudo em termos de mercado americano, é feito já de forma muito regular, e é um acompanhamento muito regular, que é, neste caso, o horário de emissão entre uma costa e outra era diferente, o que lhes permitia até fazer essa comparação. Mas eles monitorizavam qual era o feedback em tempo real que estava a haver sobre o programa e de repente diziam, espera lá que há aqui uma personagem que eles adoraram e que para nós era completamente secundária. Se calhar vamos mantê-la mais um episódio e perceber se eles gostam mesmo dela e se até devemos dar um pouco mais de espaço. Há aqui uma comprovação do que é que pode ter eco junto do público que de outra maneira nunca seria possível saber. Uma coisa são números, mas outra coisa é o que é que vocês realmente dizem sobre aquele conteúdo, o que é que está nos comentários, o que é que chega nos e-mails, o que é que vocês, sem ninguém perguntar, estão a dizer uns aos outros. Sem a vossa participação, este pedaço de programa tinha sido completamente diferente. Ela tinha continuado a ler o teleponto e seguia para a entrada do convidado, ou o monólogo de entrada. O que é um facto é que vocês já estavam a falar no programa, durante o programa. E normalmente 10%, 15%, 18%, 1%, 2%, mas há uma parte significativa, mais ou menos, que fala do programa enquanto ele está a acontecer. E no caso, assim, para a meia-noite ainda mais, porque nós habituámos aquele conjunto de pessoas que gostam de fazê-lo, a fazê-lo inclusivamente no site do programa com o chat. Por que não aproveitar o melhor do que vocês fazem, escrevem e dizem para dentro da narrativa do programa? Na tomada de posse do Obama, a Current TV do Al Gore fez exatamente isso. Aquilo que as pessoas estavam a partilhar no Twitter sobre a tomada de posse, declaradamente colocando uma hashtag promovida a tempo, eles estavam a selecionar e a colocar no ar. Por que não fazer o mesmo? Ainda para mais, nós temos uma sala, um espaço em que as pessoas já estão a falar com uma pessoa da produção sobre o que está a acontecer em emissão. Por que não, quando alguém tem uma piada ou tem uma observação, uma questão pertinentíssima, por que não colocá-la em emissão? E isto, acreditem, não é assim tão simples, porque entre o que está a dar na televisão, que já vem com um lag de alguns segundos do que estava no estúdio, porque ainda vai a um emissor, ainda vai a RTP, vai a um emissor, é emitido, chega à vossa casa, portanto pelo menos 2 segundos. Vocês viram, reagem escrevendo, alguém teve que selecionar, ler, selecionar e aprovar, e alguém teve que ver na mesa de mistura e carregar e pôr a mensagem no ar. Mas é mágico quando acontece, de facto, num momento
de uma pontualidade extrema, mas em que há uma coisa a acontecer e há uma mensagem a entrar e as duas casam perfeitamente. Isso, para quem está a ver, não só há aqui algo que vai para além da mera assistência, é algo que eu sei que estão a falar do programa. O que esta mensagem a aparecer em baixo diz é que, além de ser uma história que está a ser contada, estão pessoas a falar dela neste momento. E tem o rosto, e tem o nome, para além disso. Falávamos há pouco, que tem sido sempre debatido, até alguns estudos recentes falam sobre isso, que é, atenção, quando alguns dizem que não veem televisão às 8 da noite ou às 9, ou que não veem televisão, estão a ver televisão. Ah, mas isso não é bem televisão, isso é televisão de segunda. Quantos daqui já viram séries de televisão, versão tecnológica, não se esqueçam, braço no ar, quantos daqui já viram séries de televisão que não num ecrã de televisão? E consideram que não viram isto, não viram televisão, não viram um produto televisivo, só porque viram no outro ecrã? Será assim uma coisa tão diferente? Será não, isso não é televisão, ele não viu no sofá, não é televisão. E se tivermos uma televisão no escritório, estivermos sentados na cadeira do escritório, isso já é televisão, porque é um ecrã de televisão. Esta noção de que a televisão é a sala ou o quarto com uma tela e um comando que tem que ser a marca do televisor, naturalmente não faz cada vez mais, não faz qualquer sentido. Ver uma série que seja na íntegra no YouTube, ou seja, na televisão da sala, seja sozinho ou seja acompanhado, é televisão, ponto final. Sim, depende um pouco também da qualidade da série, da imagem. No YouTube, muitas vezes tem má qualidade. Não. Significaria isso que pergunto teu? Vou espremer um bocadinho. Significaria isso que eu ter uma televisão velha também não é televisão, para quem tem um LED de alta definição? Significa isso que eu ter uma péssima qualidade de recepção de imagem não estou a ver televisão? Significa isso que ao estar a ver televisão num café cheio de barulho não estou a ver televisão? O que é televisão? Quer dizer, por essa ordem de ideias começamos a ter uma franja tão pequena. A televisão em termos de imagem, tem que ter uma qualidade acima da média. Tem que ter uma qualidade acima da média que é a web. Para ser televisão, senão deixa de existir a necessidade de existir televisão. Neste momento eu diria que... Está relacionado com a qualidade da imagem. A qualidade da recepção do que está a ser emitido. Exato. Eu dir-te-ia que provavelmente em Portugal, neste momento, quem vê televisão na net, na RTP, chega a ter melhor qualidade que quem tem um televisor CRT dos pequeninos. Sim, está bem, mas eu estou a falar da televisão, da última versão de gama de televisões que sai no mercado. Certo. Estão no mercado. Mas o ver televisão... Deixa de acompanhar, deixa de existir televisão. Assim que a internet começar em termos de imagem a superar a televisão, não precisamos de televisão para nada. Eu, pelo menos, dispenso. Arranjo um monitor grande e ligo à internet. Assim que isso for possível. Sim. É por isso que existe televisão, porque vai deixar de existir televisão, depois vai passar a existir. São formatos, pode ser um iPad, pode ser um ecrãs, em diversos suportes, quer dizer, pode ser um papel translúcido que serve no meu quarto e que é projetado. Portanto, vão existir suportes e vai existir uma linguagem, se calhar, comum, transversal a todos os suportes. Daí que eu volto atrás.